Olá a todos, eu sou o professor Alexandre Roberto Daim. A nossa aula de hoje será sobre sanduíches quentes e frios. Lembrando que a gente ainda vive esse tempo de isolamento social, então se eventualmente você precisar sair de casa só por uma necessidade, cuide de você e dos outros usando máscara, ok? Aproveite esse tempo, curta a sua família em casa também. Nós temos a nossa cozinha de fria, esse assunto que será abordado nesse dia de hoje, que são os sanduíches, e nesse sentido, a gente precisa lembrar que a preparação dos sanduíches tem uma relação direta com a função do profissional garde-manger. Além do conceito das técnicas e os processos de higienização, no preparo de sanduíches ainda vamos abordar os recheios, vamos abordar as variedades de folhosos, os tipos de pães, as opções de molhos, as guarnições e os estilos de apresentação. Esse aprendizado qualifica você para a criação de cardápios focados nos nichos de mercado, como o fast food, ou para aqueles que vão atuar na rede hoteleira. Vamos olhar algumas imagens na sequência agora, que estão diretamente relacionados com nosso assunto de hoje. Superior, esquerda, 2 sanduíches frios, que são tradicionalmente já aplicados no conceito de preparo de sanduíches. Na parte inferior, 2 sanduíches quentes, temos aí um hambúrguer clássico e um clube sanduíche. E do lado direito, tanto superior quanto inferior, os mini sanduíches que também entram dentro dessa classificação que vamos abordar nessa. Quando olhamos para o conceito de sanduíches na literatura, ele é designado simplesmente como pães com recheio. Como já vimos, os sanduíches quentes, um dos exemplos temos os hambúrgueres. Os clubes sanduíches, que são os frios, são caracterizados normalmente por serem classificados como tendo 3 andares. E os mini sanduíches são aqueles que a gente normalmente acaba consumindo com 2 mordidas. A manipulação e higiene nesse processo de confecção de sanduíches a gente não vai abordar nesse momento agora. Qualquer dúvida que você tenha, você pode acessar o material da disciplina de higiene e segurança na aula número 3, técnicas e processos de cocção no uso e aplicação para sanduíches. Também não será abordado nesse momento agora. Qualquer dúvida que você tenha, a aula número 4 da disciplina técnicas culinárias, você vai poder consultar esses assuntos também. Quanto aos estilos e apresentação dos sanduíches, a gente pode observar que temos uma classificação de abertos, temos outros que são fechados, alguns são inteiros, outros podem ser cortados e temos ainda as formas geométricas. Os recheios são a essência dos sanduíches e muitas vezes eles serão aqueles que vão definir justamente a composição dos outros ingredientes nesse nosso sanduíche. Considerando que eles poderiam ser quentes ou frios, eles podem ser feitos com carne assada, com carne cozida, eles podem ser à base de vegetais, de queijos, hambúrgueres, linguiças, pescados, ovos, entre outros recheios que poderiam ser utilizados. Precisamos também lembrar dos pães que serão utilizados para o preparo dos nossos sanduíches, conhecer as suas características, os seus sabores, justamente porque eles terão um aspecto fundamental na composição do sanduíche. Se lembrarmos dos pães brancos sem casca, que serão normalmente mais utilizados para fazermos os mini sanduíches e até mesmo também os sanduíches mais delicados. Podemos pensar num pão camponês com uma massa mais ácida, que são aqueles pães mais tradicionais, tipo baguete e outros mais. Podemos pensar em pães chatos, como por exemplo os pães sírios, ciabatta, um pão naan, mini pãezinhos de leite, hot dog e outros mais. Alguns invólucros que também entram nessa classificação, pensando nas crepes e no papel de arroz, ou eventualmente até mesmo tortilhas à base de trigo ou de milho. Lembrando que os molhos que a gente vai utilizar nos nossos preparos para os sanduíches, eles têm a finalidade de criar uma barreira entre o pão e o recheio. Esses recheios, esses molhos frios, melhor dizendo, eles podem ter um tempero mais simples, pensando numa maionese, numa manteiga e num cream cheese.
Em relação aos molhos frios, precisamos lembrar também que eles podem ter sabores e texturas especiais. Pensando, por exemplo, numa manteiga composta, numa maionese composta, mostarda, ketchup, pasta de grão de bico, uma tapenade, guacamole, um chutney, todos eles vão agregar sabores e texturas características ao preparo do nosso sanduíche. Precisamos lembrar também das guarnições que comporão esse nosso sanduíche, de qualquer natureza, quente, frio ou mesmo mini, que são as saladas, que podem ser simples ou podem ser compostas, pensando nos folhosos que vamos utilizar, brotos, vegetais, picles, azeitonas e molhos. Esses todos vão ser guarnições que incidirão sabores muito característicos e peculiares ao nosso sanduíche. O desafio maior, no meu entender, é justamente conhecer a diversidade de elementos que integram a criação de um sanduíche. Uma vez conhecendo esses ingredientes, essa diversidade de alimentos, será menos complicado você elaborar cardápios de sanduíches. As imagens que seguem agora são apenas exemplos onde você consegue visualizar a aplicação desses conhecimentos de hoje. Restaurantes, fast food, são uma grande e ampla possibilidade da aplicação desses conhecimentos. Assim como na rede hoteleira também, a gente tem grandes possibilidades justamente porque o profissional garde-manger vai fazer uso desses preparos nas suas funções. Por outro lado também, não pode deixar passar batido, eventualmente você será um desses empreendedores num desses segmentos, que é um dos nichos de mercado que hoje podem ser ocupados. Lembrando nesse momento que a nossa próxima aula será prática e nesse momento a gente vai fazer a aplicação das técnicas e dos conceitos abordados neste vídeo. Concluindo nossa aula de hoje, uma vez adquirida a competência e o conhecimento desses conceitos de hoje trabalhados nessa videoaula, você poderá atuar nos segmentos fast food, onde você vai trabalhar com cardápios engessados já pré-estabelecidos, na rede hoteleira, da mesma forma, até mesmo porque essa é a competência do profissional de garde-manger, ou eventualmente ser aquele empreendedor nesse segmento, nesse nicho de mercado, onde você poderá criar os seus próprios cardápios conforme a sua demanda e a personalidade individual de cada um de vocês. Caso tenham ficado dúvidas desse nosso assunto de hoje, você no ambiente virtual pode acessar o Blackboard. No fórum virtual a gente pode conversar e tirar eventuais dúvidas ainda. Este vídeo integra a atividade do curso Criação de Vídeo Aulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado.